E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e você sabe que nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, profissões, e hoje eu trouxe novamente, atenção para o novamente, porque é a segunda vez que eu trago, é, tirando você agora que vai participar de novo, só minha irmã que participou duas vezes, porque ela participou de um piloto lá atrás, que acho que é o primeiro episódio com alguém junto. E aí depois ela participou da temporada última. Mariana, muito bem-vinda novamente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de aparecer de novo por aqui. Eu adoro participar do podcast. Toda temporada que puder me trazer, eu tô vindo. Muito legal. Da outra vez, para quem não lembra, quem não assistiu, vai estar passando aí depois o link lá para outra entrevista da Mariana que foi na temporada Longe de Casa. Então o enfoque lá era a gente falar da experiência de estar morando fora do seu país. Então a Mariana é aqui do Brasil, tá? Do Rio Grande do Sul e está morando lá em Portugal. Dessa vez, nós vamos dar enfoque um pouco mais na profissão, no trabalho da Mariana, que é um pouco diferente, né? As pessoas não conhecem tanto. A Mariana é advogada de propriedade intelectual. É isso mesmo? Isso mesmo. Uma área pouco conhecida até no próprio direito. Uma escolha peculiar. Então, a gente é advogado, assim como outras profissões, né? Médico, enfim. A gente consegue até trazer mais de um por isso, né? Porque cada um tem sua especialidade e aí não necessariamente as coisas têm a ver uma com a outra. Então, se você procurar aí, se você está querendo fazer direito e tal, vai achar um outro episódio que é com a Stephanie, que ela é da área tributária, que aí é outra área do direito. Então, quem está pretendendo fazer direito aí já vai ter duas áreas, quem sabe a gente não traz mais. Mas explica um pouquinho aí, Mariana, o que que faz uma advogada de direito na propriedade intelectual? Então, a área de propriedade intelectual, ela é uma área que ela é pouco abordada até na própria graduação. Durante o curso, é uma área que ela é pouco trazida. Mas o que que é a ideia da propriedade intelectual? Se for pesquisar no Google, vai aparecer que é basicamente direitos autorais e propriedade industrial. Só que isso, ainda dentro disso, tem muita coisa. Então, a propriedade intelectual, ela tenta proteger criações do intelecto humano. E elas podem ser das mais variadas. Então, ela vai pegar direitos autorais, que é na parte de artes, música, literatura, software, que está protegido por direitos autorais, ou na parte de propriedade industrial, que é a parte de invenções, isso pega invenções tecnológicas, invenções relacionadas a medicamentos, outras áreas de propriedade intelectual, uma subdivisão da propriedade industrial, são marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, que é justamente, por exemplo, o champanhe, que é feito na região de Champagne. Então, essa região é uma indicação geográfica e ela é uma indicação geográfica porque ela tem qualidades atribuídas àquela localização e, e o produto que vem de lá é diferente por conta da localização, então ela é uma indicação geográfica. Então, a ideia da propriedade intelectual é a proteção de criações do intelecto, e que pese a indicação geográfica não ser necessariamente não fazer um link direto com a criação do intelecto, ela não deixa de ser, porque alguém foi lá, plantou e viu que aquilo ali é diferente do resto, porque naquele solo é diferente dos demais. É, então, a propriedade intelectual tenta isso, tenta proteger as criações do intelecto. E o que o advogado de propriedade intelectual faz nessa área é auxiliar as pessoas nessa proteção. Então, pode ser auxiliar em registros, pode ser auxiliar quando um terceiro está tentando copiar uma obra dele, ou uma marca dele, ou infringir uma patente dele. Então, o advogado vai atuar nessas áreas. Como a propriedade intelectual é muito grande, normalmente os advogados são direcionados a áreas dentro da propriedade intelectual, porque tem muita coisa a ser estudada, não tem como saber tudo de todas as áreas dentro da propriedade intelectual. É muito abrangente, né? É. Vamos tentar destrinchar esse negócio porque é realmente diferente, assim, né? E, Uhum. e é uma linha, assim, bem.
bem tênue, assim, essa situação de ser proprietário, porque se a gente pegar as histórias das próprias invenções, vamos dizer lá, mais antiga, por algumas vezes aconteceu de duas pessoas ou mais, ou dois grupos, ou três grupos, estarem trabalhando em coisas parecidas e certas disputas vão até hoje. Sei lá, o 14 bis lá, como é que é o nome? Ai, meu Deus do céu. O historiador Ah, sim. o nome de quem descobriu o avião, que maravilha. Os irmãos Wright lá e o brasileiro, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus do céu. O 14 bis lá, que morou na França um tempão. Eu lembro da cara dele e não tô lembrando o nome. Mas enfim, a Mariana tá pesquisando lá Eu já. tô pesquisando. Pesquisar, porque eu esqueci. Santos Dumont, Santos Dumont, Santos Dumont. Santos Dumont, Meu Deus do céu, eu vou tirar aquele canudo ali de história dali, porque é uma vergonha, né? É, por exemplo, essa sim é uma disputa que a maioria, ou sei lá, uma grande parte das pessoas já ouviram falar, né? Se for nos Estados Unidos, eles vão dizer que quem viu o avião, quem inventou o avião foi os irmãos Wright lá. E para uma parte do mundo foi o Santos Dumont. Contei toda essa historinha para chegar nos tempos atuais. Quando acontece uma coisa parecida, tinha duas pessoas trabalhando de forma isolada lá e supostamente criaram a mesma coisa. Qual é a linha que divide isso? Ou não divide, sei lá. então, divide. A questão aqui, entrando na parte daí de direito internacional, que é muito mais a minha área na propriedade intelectual, que é a parte internacional da propriedade intelectual. Mas, como muito bem dito, há tempos atrás tinha muito esse problema de em cada canto alguém tá inventando alguma coisa e chegou num ponto da sociedade que as pessoas não queriam mais participar de eventos internacionais divulgando invenções, porque tinha reuniões internacionais lá em 1900, 1800 e tal, reuniões internacionais para divulgar suas invenções. E as pessoas não queriam mais ir, porque o que acontecia? Não tinha um acordo internacional. Então as pessoas viam que o fulano de tal fez em tal lugar uma coisa, copiava aquilo para o seu país, porque não, a pessoa não tinha acesso a aquela. Não levaria aquela invenção para aquele país. Então a pessoa ia lá, copiava no seu país e começava a comercializar aquilo como se fosse dele e não tinha nada que protegesse. Então, com o passar do tempo, começaram a nascer tratados internacionais para proteger isso. Então, por exemplo, quando tem um problema relacionado a isso, uma pessoa tá com uma invenção em algum lugar e ela quer a patente daquela invenção, então tem que pedir o registro, ela tem que pedir a carta patente daquela invenção. Quem primeiro submeter a patente, muito provavelmente é quem vai ser o titular da invenção. Caso exista alguma infração disso, é possível que o outro venha e demonstre que aquele ali tentou infringir, que a invenção não tinha sido divulgada, mas ele descobriu de alguma forma. Então, tem ferramentas hoje, já é possível, em meio a tratados internacionais, evitar um pouco disso e tentar entender quem que veio primeiro nessa linha, né, da invenção. Então, os tratados internacionais vieram muito para isso, justamente para evitar que uma pessoa fosse em algum lugar e visse, opa, aqui tem isso aqui, mas no meu país não tem, eu vou copiar e vou levar para lá e não vai ter consequência nenhuma. Hoje já não é bem assim. A propriedade intelectual é muito atrelada ao lugar que se protege. Mas existe um período aí de carência que é possível que alguém deposite uma patente no Brasil e depois queira depositar nos Estados Unidos em até X meses ele consiga fazer isso sem que seja prejudicado, sem que alguém nos Estados Unidos vá lá e copie. Então, existe hoje formas que possibilitam que se evite acontecer o que acontecia muito no passado, que são essas cópias e não tinha punição nenhuma por isso. Eu dei uma risada aqui, depois eu explico por quê. Senão o pessoal fica que eu sou um louco, né? Não dei uma risada, dei um sorriso de canto aqui. Mas assim, Uhum. falando nas feiras internacionais, acho que a mais famosa, e aí, para quem quiser pesquisar e tal, eu acho que é 1893, Chicago, acho que é a feira mundial que tem que tá lá o Edison, tá lá o Tesla,
tá lá esse povo todo aí fazendo justamente isso que a Mariana falou, né? Cada um apresentando suas invenções para o mundo e tal. Acho que foi a primeira vez que uma cidade ficou iluminada com as lâmpadas, aquelas incandescentes, inclusive. Uhum. Se alguém tiver essa curiosidade, vai lá pesquisar. Tem um monte de lugar, filme, série, aparece. Mas minha risadinha de canto aqui foi porque você falou, a pessoa que hoje tem meios, né, mesmo internacionalmente, né, de alguém inventou uma coisa lá, eu meio que copio e aí, enfim. Aí eu fiquei lembrando, pensando, né, que não é uma coisa do Brasil, eu acho, mas aí depois vocês me falam mais se aí é assim também. Que tem, enfim, uma infinidade de gente usando roupa, sapato e, sei lá, até botando o nome no restaurante lá, sei lá, usando alguma propriedade da Disney, não sei. Uhum. É, não tem fim isso, né? Não tem como. As marcas não conseguem combater na totalidade isso, né? Então, isso é uma ponderação que ela é difícil. Primeiro, na questão, muitas medidas são tentadas, são medidas que se tentam fazer na importação e exportação de produtos. Então, eles tentam nas fronteiras cadastrar, cada país tem uma medida diferente, mas tenta mandar o seu catálogo e seus registros de marca para que, quando chegar uma carga, por exemplo, num porto X, o despachante consiga verificar que aquilo ali parece um produto contrafeito, que é uma cópia, e avise para que aquela carga seja barrada, porque contrafação é crime. Só que nós temos vários problemas aqui. Nós temos o problema que o Brasil é uma extensão absurda, com muitas entradas e saídas, sejam portuárias, sejam por estradas, ou por avião. Então, é um controle difícil. E mais ainda dentro do país. O Brasil, ele ainda não enxerga a propriedade intelectual na sua dimensão. Existe muita gente que protege, existe muita gente que investe nessas proteções, mas ainda não enxerga aquilo como uma coisa que não pode ser copiada ou como uma marca que não deveria ser utilizada. E esses lugares menores que copiam os nomes, normalmente pode ser notificado por meio de denúncia. Mas as grandes marcas, elas têm setores próprios dentro do seu negócio, só de advogados de propriedade intelectual e especialistas em contrafação. Então, eles vão notificar todos esses lugares que estão utilizando, vão notificar todos os estabelecimentos, vão tentar proteger ao máximo a propriedade ali. Então, as grandes marcas, elas têm medidas, elas investem muito nisso, mas realmente tem países como o Brasil, que tem uma dimensão muito extensa, não tem como fazer esse monitoramento. Agora, se for numa 25 de março, é possível que várias vezes tenham várias batidas lá para verificar os produtos contrafeitos. Aqui em Lisboa, sempre no centro, tem policiais que tentam verificar quando estão tentando vender bolsas contrafeitas, cópias de outras bolsas. E a mesma coisa acontece em outros países. Então, existe uma medida, existem em alguns países da Europa até polícias especializadas só nessa área, para tentar combater isso. Mas as grandes marcas, elas investem muito internamente. Só que isso vai depender muito da resposta do país, das medidas de segurança internas do país. Então, o Brasil é uma extensão absurda. É muito mais fácil no Brasil conseguir baixar um filme pirata do que numa Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, se fizer o download do filme pirata, já recebe uma multa. Então, depende da ajuda da medida de cada país também nesse combate, né? Eu lembrei de alguns exemplos, assim, porque quando é pequeno, lógico, é mais fácil, né, de se esconder e até, enfim, de as marcas também nem chegar nisso, né? Mas, por exemplo, tem nome de banda que teve esse problema, né? Eu lembro, por exemplo, do Jota Quest. Ela olhou para um cara assim, né? Que eu sou velho, eu sei disso, ela é do Não, eu pensei agora, depois de Jota Quest, falei, Quest? Jota. Não, é que o Jota Quest originalmente chamava J Quest, que é o nome do Hum, desenho da Hanna-Barbera, eu acho que é o desenho. E eles isso eu não sabia. de nome, o nome do Jota Quest originalmente era J Quest. E aí, quando eles começaram a ficar famoso tal, aí deu problema.
E tem outras que aconteceu isso, é que eu não tô lembrando agora, mas tem aquela moça, MC Pocahontas, por exemplo, que teve que mudar pra Sim, não pode. E ali na MC Pocahontas tinham várias questões. Tinha a questão da cópia do nome de um personagem protegido por direito de autor, por direito autoral. Depois tinha um nome de uma marca registrada da Disney, porque a Disney faz essa. Quando os personagens, ela tenta proteger de todas as formas. Então, ela vai lá e registra, protege pelo direito autoral, mas ela também vai registrar como marca. Ela vai tentar se blindar das formas que for possível. E a Linda tinha uma coisa a mais, que é a utilização do nome infantil para uma música de funk que tinha vários conteúdos adultos. Então, era uma série de problemas em um só. Mas outro lugar que teve um problema parecido foi o Burger King. Burger King na Austrália não se chamava Burger King. Foi o único lugar do mundo que por anos não pôde ser chamado de Burger King, porque lá já existia um Burger King. E por anos ele teve que se chamar Hungry Jack's. Na Austrália, com a mesma aparição, o mesmo hamburguinho, tudo, mas tinha que ter outra marca. Depois aconteceu que o, o dono a pessoa que comprou a franquia na Austrália, ela conseguiu. Na verdade, foi assim: a pessoa que comprou a franquia na Austrália deixou Hungry Jack's o nome. E depois de muitos anos, o Burger King conseguiu ir lá e comprar a marca Burger King do outro. Hoje existem as duas lá, porque a pessoa que tinha a franquia na época teve muita fama com o Hungry Jack's, então ele conseguiu continuar no lugar, teve uma disputa judicial em cima disso, mas o Burger King também entrou. Então estão os dois coexistindo. O Hungry Jack's mudou um pouco agora o formato da letra e tudo, mas ele existe lá ainda. E o Burger King também se inseriu, e hoje coexistem os dois. Mas por muito tempo foi só Hungry Jack's, porque já existia uma marca registrada. Isso acontece muito, e é uma coisa que os advogados de propriedade intelectual tentam muito. A minha área é principalmente a marca e marcas no planejamento internacional. Então, o que eu tento sempre conversar é, desde a criação da marca, façam pesquisas, olhem o mercado, contratem advogados que façam essas pesquisas para entender se a marca ela vai ser aceita, se ela vai ser registrada, porque depois que o negócio já está ali, que os produtos já estão sendo vendidos, é muito difícil mudar a marca. E é uma coisa sofrida para a pessoa que criou a marca e conseguiu entrar no mercado e foi aceita ter que mudar aquilo. Verdade. Estava falando e eu lembrei, eu não sei até nem como foi resolvido. Eu sei que foi resolvido, mas eu não sei como foi resolvido. Talvez você saiba, porque acompanha mais. Teve esse problema no Brasil com a Meta, não teve? Teve. Que a Meta não estava Ah, podendo dar não. nome no Brasil e aí teve que fazer alguma coisa. Aí eu não acompanhei o desfecho. Eu sei que teve problema. Ela não conseguiu o registro da marca. É, Até a última adesão mais recente foi essa. Ela não tinha conseguido o registro da marca, talvez ela tivesse que poderia ser notificada para parar de utilizar a marca Meta como marca no Brasil. Pode ser o nome empresarial, pode ser o nome empresarial, mas ele não poderia estar utilizando a marca. Pode ser notificado se os titulares das marcas anteriores Meta, porque tinham vários. Também, a criatividade sensacional, né? Meta no lugar. Em quase todo mundo já estava cheio de Meta. Outra marca que também é um questionamento se ela vai seguir firme e forte, se ela vai conseguir seguir, é o X do Twitter, o X, que é outra marca meio. Só que são estratégias um pouco complicadas, essa tentativa, ainda mais com nomes assim. É diferente de uma marca não ter sido registrada, porque tem essa possibilidade também na propriedade intelectual. A marca não foi registrada, mas ela adquiriu um prestígio tremendo. Todo mundo conhece, todo lugar para aquilo. E depois de anos de utilização, consegue o registro porque a marca adquiriu prestígio pelo uso. Isso aconteceu com a China Box. A China Box era uma marca que não podia ser registrada antigamente. Porque China Box era descritivo do produto, era tipo comida chinesa na caixa. Então não era passível de registro. Com o tempo e através do uso, a China Box ficou muito conhecida e foi uma marca que conseguiu ser registrada. A American Airlines é outra marca também, que é descritiva, não podia ser registrada, mas com o tempo foi adquirindo reputação e conseguiu. Casa do Pão de Queijo, outra marca também, que ela é descritiva demais, ela não deveria ser marca, mas com o tempo adquiriu distintividade. Então, é diferente. Agora a Meta faz esse movimento já de cara, de olha, agora a nossa marca é Meta, vamos registrar.
E tentar que passe sem ter adquirido uma reputação ao longo do tempo é uma medida um pouco mais complicada e vão ter países que não vão aceitar, como aconteceu com o Brasil. Eu tô puxando esses casos assim porque para as pessoas ver como é interessante, na verdade, né? Porque a gente fala abstratamente assim e talvez as pessoas não alcancem, né? Quando a gente vai falando, olha o tamanho de uma empresa como o Facebook e a Meta, e ela ter essa dificuldade, né, de fazer o registro em um país, né? Então, nós não estamos falando de uma dificuldade só para quem está começando, né? Tipo assim, eu estou começando, vou registrar uma marca, tal, é difícil, é fácil, né? Não é, né? É uma coisa bem maior que isso, né? É, eu tava, e a gente conversando aqui, eu tô pensando, a gente tá falando tanto nome de marca, falando tanta coisa aqui, eu não sei se esse vídeo vai chegar em algum lugar com esse monte de marca, não sei se não vai restringir o alcance, mas enfim, azar, né? O assunto é sobre isso, não tem como evitar. É, e para ajudar, eu vou falar mais duas agora, porque eu não lembro se é uma série ou se é um filme, e se é. Acho que os dois são série. O da Gucci e o Versace, os dois são série, né? A Casa Gucci O da Gucci é filme. é filme. Tá. Então o da Gucci é o filme e o Versace é aquela série que é o American Crime Story. Aham, sim. Isso. E em um dos dois, e agora eu não lembro qual é dos dois, tem uma cena, eu acho que é Gucci, porque é bolsa. Não, mas é verdade. Eu acho que eu sei qual cena que é, eu acho que é Gucci, sim. É, né? Que o pessoal vai num beco lá e tem um monte de gente vendendo a bolsa. Eu acho Pessoal, alguém vai, não lembro quem é. E aí volta, compra, né? Ali por X euros, aquilo ali, volta, né? E mostra lá, olha aqui, estão falsificando e tal. Eu tô falando falsificando, você usou um termo mais bonitinho. Como que era o termo? contrafação. Contra o quê? Contrafação. Contrafação. Tá, depois você me explica melhor. Tá, Mas pode ser falsificado, não tem problema. tá. Não, mas eu quero entender o contrafação depois. Aí, aí eles trazem a bolsa lá pra falar, ó, aqui, estão falsificando. E a conclusão que eles chegam é assim, tá, deixa. Deixa porque faz mais pessoas ter o desejo de ter, e as pessoas que estão comprando não são pessoas que têm condição de comprar a original mesmo. Então a gente não, efetivamente não está perdendo venda com isso, né? A gente está espalhando Sim. e não tá, e aí ali a decisão na sala ali é tipo, azar, deixa. Uhum. Tem um pouco de estratégia nisso também, será? Ou porque É, eu não sei até que ponto aquilo é verdade ou não, né? Mas enfim. tem algumas questões nisso, porque assim, as marcas de luxo, tipo uma Gucci, Versace, elas são marcas que sim, elas têm valor agregado no seu nome pela exclusividade, porque ela é de difícil alcance, então são poucas pessoas que conseguem chegar lá, e é por isso que elas são grandes. Só que existe algo muito complicado nessa estratégia, que é permitir que muitas pessoas comecem a vender e falsificações sem ter medidas naquilo, aquilo vai se tornando tão banal no meio que a marca pode perder valor, mas isso não vai de um ponto de vista econômico. A marca perde valor porque ela já tá no mercado. Por exemplo, hoje em dia, eu pelo menos cresci vendo muito isso, muita da marca Louis Vuitton no centro de Porto Alegre, muito daquilo. Hoje eu vejo aqui que tem a loja, muita gente compra, mas é uma coisa que eu não eu não teria vontade, não é aquela coisa que, meu Deus, não é o que eu não tenho dinheiro para comprar, mas também não é uma coisa que eu quero comprar, porque eu vi tanto crescendo, e obviamente a gente sabe que quem tem uma Louis Vuitton não vai estar andando de ônibus, talvez, no centro de Porto Alegre, é óbvio que não. Só que é aquilo, a marca em si perde valor. Agora, o que é muito complicado nessa estratégia de deixar que todo mundo tenha acesso aos falsificados, etcétera, é quando a marca vulgariza. Por exemplo, um exemplo de marca que vulgarizou, talvez por falta de medidas, anteriores. A Velcro era uma marca, Velcro era uma marca. Hoje a gente conhece Velcro como aquele negócio de scratchzinho, assim, né, aquele tchac. Velcro era uma marca, só que ela era uma marca de uma patente, aqueles ganchinhos que fazem o velcro,
eles eram uma patente. E por muito tempo foi usado só pela Velcro. Então, Velcro era uma marca e as pessoas não conseguiam falar o nome da tecnologia, porque eu nem sei a tradução disso, mas eu vi que o nome da tecnologia era Hook and Loop. Eu não sei, não, podia ter um nome mais fácil. As pessoas não sabiam falar o nome da tecnologia, começaram a chamar por Velcro, 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 e não tiveram medidas antes da empresa Velcro em evitar que as pessoas fizessem isso. O que acontece quando uma marca entra na boca do povo e vira sinônimo do produto? Ela entra quase que no dicionário, é quase como entrar no dicionário, ela se torna algo habitual. E isso faz com que a empresa perca o registro. Então, as estratégias relacionadas à marca, elas têm que ser bem pensadas. É bom que a marca esteja na boca de todo mundo, é ótimo. Mas até que ponto? Porque às vezes o marketing em excesso pode fazer com que aquilo caia, faça com que a marca perca o registro. A Gillette quase aconteceu isso, porque chegou num tempo que toda a lâmina de barbear era chamada de Gillette, e Gillette é marca, não é produto. Então, a empresa tem que evitar que isso aconteça, ela tem que fazer quase que uma propaganda educativa para os consumidores para dizer, olha, vocês têm que saber diferenciar produto e marca, por favor. O jet ski era marca e virou produto. Então, são coisas que ficam repetitivamente na boca do povo que prejudicam a marca. Então, existem estratégias, mas essa estratégia da Gucci eu acho que foi no sentido de sim, vamos criar uma escassez para a reputação. É uma estratégia boa para dar reputação para a marca? Ótima, porque quanto maior a reputação da marca, mais valiosa ela é, maior o nível de proteção. As marcas têm uma questão também que elas ficam vinculadas aos produtos que elas identificam. Mas marcas com muita reputação, tipo a Gucci, a Louis Vuitton, elas não vinculam a um produto só. Não pode um restaurante se chamar Louis Vuitton, porque ela tem tanto prestígio, tanto reconhecimento, que seria claramente uma tentativa de concorrência desleal, sabe? Um aproveitamento parasitário, que chamam. Então, marcas com muito prestígio, como essas estratégias da Gucci, podem sim adquirir tanta reputação que elas acabam tendo maior proteção. Só que não é toda marca que pode fazer isso. Então, não aconselho que tipo, uma marca menor vai deixar com que todo mundo fique utilizando seus produtos contrafeitos. Isso, obviamente, que não. O dever do titular da marca é proteger a sua marca. Então, proteger a marca inclui evitar que pessoas façam cópias daquilo. Até para não confundir o consumidor, porque, obviamente, o consumidor tem ideia que ele está comprando uma coisa falsificada, tipo, tá pagando R$ 100 numa bolsa da Gucci, não é uma bolsa Gucci, mas ainda assim, não, o dever é a proteção da marca, então o dever é garantir que o consumidor final sabe de onde é que aquele produto está vindo, sabe? Não, quando a gente fala dessas marcas mais caras, né? É, eu brinco sempre que eu falo assim, o problema é quem tá no meio, sabe? Porque tem pessoa que dependendo da classe lá, enfim, a condição social, né? Não tem como fugir disso. Você vai olhar, vai ver e vai falar, bom, mas não pode ser, né? Porque, sei lá, essa camiseta custa R$ 2.000, a pessoa vai comprar uma camiseta de R$ 2.000. Aí eu até brinco assim, que às vezes o cara que desceu da Porsche, aí se ele tiver com uma falsificada, todo mundo pensa que não é, porque, né? A pessoa, né? E uma É. que descer de um carro mais simples, ele pode até estar com o original e vão achar que é falso. Então, o problema é quem está no meio do caminho, né? Porque Sim. essa pessoa, sim, pode até se desinteressar em fazer o esforço para ter aquela marca, porque ela vai falar, mas eu nem vou vestir essa autoridade, porque nem vão acreditar que eu comprei essa roupa, vão achar que eu estou usando uma. Como que é o termo? Aí já aproveita e me explica. Uma marca contrafeita? Então, a ideia da marca contrafeita é uma cópia, mas é uma cópia quase. Existem níveis de cópias de marcas, mas a ideia de um produto contrafeito é realmente que ele seja muito parecido com o original, então que seja realmente uma cópia esculpida da marca. Talvez pela qualidade do produto, alguma coisa que outra, ou por onde ele é vendido, se dê para ver que não é um produto original. Mas a ideia do produto contrafeito é copiar realmente o produto final. Então, é pegar uma blusa da Nike e vender uma blusa. É igual a 25 de março. Tem cópias muito fiéis na 25 de março. E a ideia desse produto contrafeito é isso: é a
cópia realmente e revender. Existem níveis ainda de cópias, então chega num ponto da cópia que a pessoa realmente pode achar que ela está comprando um original. O próprio estabelecimento pode achar que ele está comprando original. Então, por exemplo, eu vendo em uma loja do shopping produtos da Nike, não é a loja Nike, mas a gente sabe que tem Nike em outras lojas. Aquela pessoa que está comprando, o dono da loja pode achar que está comprando de um distribuidor da Nike, não é da Nike. Então aí que tá o problema. A ideia da contrafação é realmente fazer uma cópia do produto e vender como se fosse o produto, ganhando dinheiro em cima disso. Normalmente é um preço um pouco mais baixo, então as pessoas estão nessa cadeia de distribuição, fazem essa revenda a preços mais baixos até chegar no consumidor. O consumidor pode pagar quase o preço igual ou muito mais barato, que daí ele sabe que tá comprando um produto falsificado. Existem níveis de falsificação também. Então, por exemplo, vão ter produtos que é evidente que é falsificado. Então, aqueles produtos que estão sendo vendidos naquelas tendinhas no chão, ou no chão do centro de Porto Alegre, é um produto que a gente sabe que não é uma Louis Vuitton, ou não tem da Nike. Lembra que tinha até uma época feirinhas, acho que feirinhas de chineses tinha em Porto Alegre, em vários bairros, que eles vendiam vários daqueles tênis, eu acho que tinha até na Redenção uma época. Isso aí são produtos contrafeitos. A pessoa que está consumindo, ela sabe que ela está comprando uma cópia. Mas existem outros níveis. Existem, por exemplo, agora que está muito na moda esses comércios de brechós e comércio vintage na internet. Tem lojas que, inclusive, às vezes são acusadas pelas marcas ou pessoas que estão revendendo de dizer, não, eu estou vendendo realmente, por exemplo, uma Hermès. Aí a loja olha assim, não é uma Hermès, mas é tão fiel à cópia que parece ser. E a pessoa vai lá e vai pagar muito dinheiro, porque tem marcas assim luxuosas que a marca até o produto até agrega valor, apesar de ter sido utilizado. Então vai pagar uma nota numa marca que não é verdade, sabe? Não é verdadeira. Então, realmente, até no comentário que tu fez sobre o problema é quem tá mais no meio, isso é um problema, porque essa pessoa que tá no meio, ela vai comprar talvez um produto que ela tem quase certeza que é original, mas não é. Por um desviozinho ali, porque as cópias são cada vez mais fiéis. Tem lugares onde as bolsas são feitas que parte das bolsas são repassadas para terceiros vender como contrafeitos, por meios alternativos, porque eles ganham tanto quanto a empresa vai ganhar, só que lucrando de forma indevida, obviamente. Então, tem muitos lugares de fábrica que as bolsas praticamente elas são originais porque elas foram feitas na leva das bolsas originais, mas elas não estão sendo vendidas pelo fim, pelo meio devido. Entendi. Você estava falando que caiu umas coisas aqui, é por isso que eu estava olhando para baixo aqui. Caiu. Mas o microfone estava fechado, então vocês não ouviram barulho, né? Caiu. Tá tudo funcionando aí? Tá me ouvindo bem ainda? Tô ouvindo, uhum. As ligações dos microfones. Mas aí eu acabei agora perdendo o que eu ia te perguntar. Tá, não ia te perguntar, ia falar. É que tem alguns sites desses que vendem, que aí eu não vou falar o nome, porque senão aí também parece. Que no anúncio tá escrito assim, réplica. Né? O pessoal põe no anúncio réplica, que aí seria então esse caso aí dos que são bem parecidos. Tem até etiqueta e tal, né? Bem. Deixa eu entrar numa outra situação, assim, porque aí aqui a gente tava falando de cópia, réplica, enfim, de coisas que, tá, a pessoa pegou a marca de um e usou no outro, né? Que aí é claramente uma cópia, né? Mas tem outra situação, né? Uhum. Que é aquela coisa assim, de, como que é? Que até gera aquela frase, né? Pode copiar, só não faz igual, né? Exato. Que é a empresa ou a pessoa pega uma ideia, faz uma pequena mudança, ou nem faz, sei lá, e põe outro nome naquilo. Uhum. Qual que é o nome que se dá nisso? E vê se você lembra de algum exemplo aí que a gente possa dar. Não estou lembrando de nenhum agora. Então, isso vai depender de qual área da PI. Eu vou resumir PI porque é propriedade intelectual, mas PI fica mais fácil. Depende de qual área da PI vai ser, mas, por exemplo,
Marca, se eu vou lá e pego uma marca e faço uma marca meio parecida, com a intenção de que o consumidor associe uma coisa na outra, isso é uma utilização indevida. Então, tipo, uma pode ser uma imitação ou uma reprodução parcial, mas sim, e tem medidas que eu, como titular da marca original, posso impedir que o outro faça isso, porque eu sei que ele está querendo se aproveitar da minha marca. Agora, se for uma ideia, como por exemplo, um caso que é relacionado a isso é o caso do logotipo do Michael Jordan da Nike, que faz aquela mãozinha. O fotógrafo foi lá e tirou uma foto do Michael Jordan. Teve uma ideia para aquela fotografia, a fotografia é protegida por direitos autorais. E ele teve essa ideia da pose da foto, que era uma posição que o Michael Jordan sempre fazia nos jogos, etc. A Nike foi lá, viu aquela foto, gostou, recortou aquilo, refez o ensaio e tornou aquilo uma marca da Nike. E isso ficou muito conhecido para o Michael Jordan também. Isso entrou numa disputa enorme, porque o fotógrafo falou: a ideia era minha, eu criei aquilo e vocês estão utilizando. Só que daí entrou em vários poréns, que é, por exemplo, a ideia não é protegida por direitos autorais ou por. Não é protegida. Ela é protegida a partir do momento da exteriorização. Agora, quando é exteriorizado, aquilo ali é original o suficiente para ser protegido, então a propriedade intelectual ela vai criando uma linha. Então começa a partir da ideia. A ideia em si ela não vai ser protegida. Então eu posso usar a ideia do outro, eu posso dar uma ideia, a mesma ideia que tu teve, desde que ela ainda não tenha sido exteriorizada e seja original. Se ela foi exteriorizada, como foi o caso da foto, ele tirou a fotografia, cabe ver se aquilo ali é original o suficiente para ser protegido. Depois da disputa, chegou-se à conclusão que não era original o suficiente, que era uma pose que ele fazia já nos jogos, então não foi uma ideia original. Até que ponto isso foi uma decisão acertada ou não? Existem discussões, porque é algo muito discutível e muitos artigos já falaram sobre esse assunto. Por exemplo, não, ele foi lá e ele quis esse tipo, ele falou pro Michael Jordan fazer essa fotografia, ou ele teve interferência na pose, o fotógrafo interferiu na forma dele atuar naquele momento. Então, é discutível que talvez sim, o fotógrafo mereceria um pouco mais de crédito que ele teve nessa história toda. Mas esse processo ficou definido como a Nike poderia utilizar sim, porque aquele formato em si não era original o suficiente para ser do fotógrafo, para o fotógrafo dizer que era dele a ideia e serialização protegido por direitos autorais. Então, no final, não acabou também para o fotógrafo. No entanto, são essas análises que a propriedade intelectual tem que fazer se for, por exemplo, por via dos direitos autorais. Foi exteriorizado, ok, a pessoa está dizendo que é dele, mas então, para a gente saber se merece a proteção, a gente tem que ver se isso aqui é original bastante. O que é original bastante? Aí entra em outro debate jurídico que é o que precisa para ser original? Cada obra tem um nível de originalidade na medida que cabe à criatividade. Então, um nível de originalidade que eu vou exigir da pintura de um quadro é mais alto, ou de uma arte plástica é mais alto do que de uma fotografia, porque a fotografia ela tem menos intervenção da pessoa que tirou a foto do que uma pessoa que está pintando ou está fazendo arte plástica. Então, isso, cada caso, cada exteriorização é um caso, mas isso é um exemplo. Então, inicialmente, a ideia em si ela não é protegida, mas se ela for exteriorizada original, ela é. Existem medidas e a propriedade intelectual vai tentando encaixar no meio disso. Direito, né? Direito é assim, né? Sim, vem o problema, depois aparece o direito. Não, e é lógico, eu fiquei aqui você falando e eu pensando como leigo, né? Pensando aqui, né? É lógico, a foto é um movimento do basquete, não é, né? Ele tá indo para uma cesta enterrar e ele tinha aquele movimento de uma mão só, tal, e as pernas faziam aquele movimento ali. Não é uma pose, é um movimento do jogo, né? Mas lógico, aí o fotógrafo catou aquilo e transformou numa coisa que, olha, tem isso aqui, né? Né? Ali. Porque tem uma coisa parecida, não sei se você acompanhou, né? Não é obrigado a saber tudo, né? Mas assim, recentemente até morreu o jogador que é o logo da NBA.
sei se vocês lembram, o logo da NBA é um jogadorzinho assim numa pose, né? E aquilo ali era um jogador, eu colei aqui, é o Jerry West. E ele faleceu, acho que mês passado, esse mês e tal. E é uma situação parecida, né? Porque também, se você pegar lá o logo da NBA, se eu tivesse edição de vídeo e tal, ele ia aparecer aqui. Mas eu não tenho, então não vai aparecer. Pesquisar mesmo. Aí você vai lá pesquisar, você vai ver que é um cara jogando basquete, é o logo. E aí é um cara aquilo ali. Tem uma pessoa, só que aquilo ali não é um movimento original, tipo, ninguém faz aquilo, né? E a NBA catou a daquele cara e fez a marca dela ser aquilo ali, né? Mas a marca, isso ia acontecer com mais gente. Por exemplo, o Bolt tem uma marca dele também, que é ele fazendo o formato. Aquele formato que ele faz com a mão. Uhum. Essa, isso pode ser marca a partir do momento qual a ideia da marca? A ideia é identificar produto e serviço de uma proveniência comercial dos outros. Então, a partir do momento que algo começa a fazer essa função, ele já é passível de ser marca. O que a Nike e a NBA fizeram foi basicamente isso, foi pegar uma imagem, obviamente que teve algum processo ali no meio de concordância entre as partes, etc. Mas pegou uma. Meu gato. Mas pegou um movimento, uma fotografia, uma imagem, começou a identificar produtos ou serviços com aquilo e começou a ser reconhecido como marca. A marca do Michael Jordan hoje, a da Nike, ela é muito valiosa. A da NBA, ela é muito valiosa. O Bolt tenta também agora, ele registrou aquele movimento dele, uma fotinho do movimento dele, que é uma marca figurativa, né? Para determinados produtos. Então, ele também está tentando fazer aquilo. O Cristiano Ronaldo, acho que também tentou registrar uma das marcas dele nesse sentido. Então, a ideia da marca é basicamente poder identificar produto e serviço. A partir do momento que aquela imagem, aquela coisa diferenciada. E assim, quando eu digo coisas diferenciadas, pode ser qualquer coisa mesmo, porque aqui na União Europeia pode uma marca ou aquele Nzinho da Netflix, o multimídia da Netflix fazendo aquela entradinha, também é uma marca. Então, a partir do momento que aquilo identifica um serviço ou um produto e a pessoa consegue atrelar aquela figura, aquele elemento a um player comercial, então a gente está fazendo uma função de marca. Então, a propriedade intelectual ela tem várias funçõezinhas dentro dela. A marca é uma delas. O direito autoral é a expressão da criatividade humana. Então, a ideia do direito autoral é proteger meio que uma extensão quase que da alma da pessoa. Então, o fotógrafo, quando ele está tirando fotos e está fazendo. E os fotógrafos têm aquelas ideias de criatividade, seja com luz, seja com movimento, seja com o que for, ele está se expressando de alguma forma. Então, o direito autoral protege essa outra expressão. As invenções, as patentes, elas protegem invenções industriais. Então, elas querem invenções que não estavam antes no mercado, que são coisas realmente inovadoras e possam ser usadas em escala industrial. Então, a patente protege uma escala industrial das invenções. Então, cada área da propriedade intelectual vai tentando pegar uma função. Elas não tentam se confundir muito. Existem sobreposições de áreas, existem, então, como a gente falou antes, por exemplo, Pocahontas é uma personagem de um filme protegido por direito autoral, mas ela também é uma marca, porque ela também começou a identificar produtos e serviços. Então, assim, existem sobreposições, mas as funções das proteções são diferentes. Às vezes parece um pouco complicadinho, mas com o tempo vai ficando mais fácil. É essa mesmo, a gente explicar. Para eu derrubar o vídeo de vez, é, eu acho legal, a gente vai fazendo a gente já falou do filme do Gucci, já falou da série do Versace. E para eu que não sou exatamente do ramo, exatamente não sou do ramo, né? Assim, das coisas que eu vi assim que mais fala desse assunto que eu vi foi a série do Spotify lá. Aqui no Brasil é som na faixa e em inglês é The Playlist. Uhum. Você viu? Viu? Não.
Não, eu não vi a série, mas ela tá na minha lista por conta da propriedade intelectual. Eu até acho que eu te mandei ali. Mandou. Aham. E conta, porque a hora que eu vi assim, eu lembrei de ti. E conta toda, e ainda mais porque tem uma passagem com a tua ídola lá, tem uma passagem com a Da atriz. Taylor Swift. É, porque, bom, eu não vou dar spoiler, né? Ou vou, azar, isso aqui não é um Pode dar. podcast de filme, né? Então se você tá aqui, azar. É, porque ela é das que criam mais problemas com isso para eles, de propriedade intelectual, assim e tal. Enfim, gera todo uma dificuldade lá específica no caso dela, tal. Então, mas é muito interessante a série em si porque lá mostra muito isso, né? Porque o que que é o Spotify? O Spotify pega lá um monte de música e joga nos servidores lá e começa a fornecer de graça para todo mundo. A pessoa não Uhum. consegue comprar, ela não precisa comprar um CD e tal. Então, para quem é mais novo, isso é uma. Porque hoje é normal, né? Todo mundo acha normal ouvir, né, no Spotify ou no Amazon Music ou no Deezer, sei lá, onde é que você ouve. No YouTube e tal, que hoje também tem lá. Mas antigamente você tinha que comprar um CD e tal, tinha todo. Então, isso Ou meio. baixar pirata. Mostra lá na série, inclusive, que na época era o Inamp. É. Da nossa época lá, que a gente falava no MSN e tal, era o Inamp. Limeware, tinha todos esses. Exatamente, era os caras que era um sistema de compartilhamento que ficava nos computadores. Bom, enfim, isso não vem ao caso. Uhum. Mas então o Spotify é quem muda tudo isso e muda a indústria da música, tá? Então é muito interessante. E assim, quem tá aqui porque daqui a pouco vou estudar isso e quer entender e tal, é bem bacana lá, inclusive mostra lá a advogada que eles contratam, e a hora que ela olha, ela fala, meu Deus, não tem o que eu fazer aqui. Não, e é assim, quando eu tenho uma ideia da questão do filme, que quando o Spotify surgiu, muitas pessoas autorizavam aquilo ali para que a música começasse a entrar na boca, tipo, a se difundir. Então as pessoas autorizavam. Só que eles não tinham tanto, talvez, um planejamento como hoje tem. Hoje o Spotify, ele pega a autorização dos artistas, então o artista vai lá e autoriza que aquela música seja colocada lá e é remunerado. Então, o Spotify, ele mudou um pouco a forma que hoje é, quando a pessoa não paga o Spotify, fica dando aquela publicidade o tempo todo, porque é através da publicidade que o Spotify remunera os artistas. Depois, quando a pessoa paga, é através da mensalidade que eles enviam para empresas de gestão, que não é necessariamente diretamente para artistas, algumas vezes sim, outras vezes não, mas que daquele valor sai dali. Na época, eu lembro dessa situação, até eu dou aula hoje na Liga de Propriedade Intelectual para os alunos da Universidade de Coimbra. Eles têm uma Liga de Propriedade Intelectual na Universidade de Coimbra e eu dou essas aulas nos domingos. E eu lembro que numa das aulas eu falei desse caso, porque a Taylor Swift baniu, tirou as músicas dela de lá, proibiu que eles tocassem, e falou assim, não, só vai tocar se pagarem. E sim, na época causou, foi um caos, todo mundo começou a falar mal da Taylor e tá. Mas assim, mudou o comportamento deles, porque as pessoas queriam ir numa plataforma que pudesse ter um maior acesso. Tanto que o Spotify já é um sucesso, porque hoje quase tudo tá lá. Eles conseguem essa autorização, eles conseguem contratos com os artistas, de forma que tudo consegue ser posto lá e sendo remunerado, né? É, Obviamente, isso é uma remuneração baixa, provavelmente, mas é uma remuneração. é uma remuneração bem baixa, porque eu acho que cada 1000 views, poxa, eu não lembro o valor, mas eu sei porque o podcast tá lá no Spotify. É, E lógico, é aquele negócio, né? Quando você vai colocar a primeira vez, você tem que clicar lá num monte de lugar que você está autorizando e tal. E, inclusive, no Brasil eles não pagam para podcast. Não sei por quê, mas tem esse lance. No seu território ainda não. Enfim. Bom, agora o podcast não vai aparecer para mais ninguém mesmo. Acabei com.
Eu acho que a gente tem que falar bem do YouTube agora para a gente ver se a gente salva uma plataforma, pelo menos. Sim. Mas tanto o Spotify quanto o YouTube, eles seguem uma linha de termos e condições dos Estados Unidos, que é protegida por copyright, que é um pouco mais contratual. Porque, assim, tem essa outra questão também, que é o Brasil, União Europeia e tal, são jurisdições que eles protegem muito mesmo o autor, no sentido de o resultado é uma expressão do autor, então o que está sendo protegido é uma extensão dele. Os Estados Unidos é muito contratual, então se a pessoa vender a alma ali, basicamente, eles aceitam. O autor e a criação dele é muito menos protegida, porque ela é mais vista como uma questão monetária, é muito mais patrimonial. Então, o YouTube, Spotify, as plataformas tipo a Meta, etc., eles todos seguem essa linha dos Estados Unidos. Eles têm uma política de produtos e serviços e comércio, uma política de dados, etc., tudo muito voltado para os Estados Unidos. Então, a propriedade intelectual deles, a base dos contratos de propriedade intelectual deles é com base em copyright, que é o direito dos Estados Unidos, dos direitos autorais dos Estados Unidos, e é diferente o sistema, é mesmo diferente. Então, faz sentido algumas coisas serem diferentes no Brasil. Sim, sim, e na Europa também, porque, por exemplo, quem É. trabalha com digital tal, e faz anúncio e tal, impulsiona publicações, essas coisas, quando você marca, por exemplo, eu sei que porque eu entrevistei você e uma outra pessoa, um outro amigo meu que mora em Portugal, acabou que tem ali, eu não sei quem é, óbvio, mas tem alguém ou alguém que ouve aí. Uhum. E aí, às vezes, eu quero impulsionar, só que sempre que eu envolvo a União Europeia no impulsionamento, o próprio Instagram me avisa assim: olha, seu alcance vai diminuir e tal, devido às leis locais, tal, de privacidade, blá 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 blá. Porque a União Europeia acho que é mais rigorosa, inclusive, com isso, com essa questão da privacidade, que sai um pouco do nosso Isso. assunto, né? Mas eu quero entrar em um assunto. Eu fui entrando nessa coisa do Spotify e tal para chegar numa coisa. Que aí eu acho que é bem complicado. Essa questão agora da inteligência artificial. Uhum. Já acontece isso na rede social, né? Na rede social já acontece de um copiar o conteúdo do outro e um compartilha o conteúdo do outro. É terra de ninguém lá, né? Você vai lá, escreve, faz um vídeo, daqui a pouco a pessoa pega teu vídeo, faz outro vídeo, ou vice-versa, você pega o vídeo de outro e faz, né? Enfim. Vai lá, apaga o nome do outro, inclusive, né? E bota o seu por cima. E toca a vida. Só que agora com a inteligência artificial, isso é um negócio que quase não tem fim, porque eu vou lá, faço uma pergunta para a inteligência, seja lá qual que for, e ela me dá uma resposta que é baseada em alguma coisa, né? E como é que a gente vai resolver isso, assim, essa questão da propriedade dessa coisa que saiu de lá, que eu pego, aí dou mais uma mexida e aí toco para frente, porque hoje a pessoa consegue escrever lá, sei lá, fazer um poema como se fosse fulano de tal, no estilo Uhum. fulano de tal. Uhum. E aí? Como é que como é que vai, como O, é que tá sendo e como é que vai ser isso? hoje eles já começaram a ter projetos de lei envolvendo, aqui na União Europeia, inclusive, mas isso vai se espalhar cada vez mais, mas envolvendo a inteligência artificial para começar a tentar regulamentar um pouco. Mas qual que era a ideia da inteligência artificial inicialmente? E ela vem muito do desenvolvimento dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, existe uma permissão para utilizar, para ter acesso e utilizar informações e direitos até protegidos por propriedade intelectual, com a justificativa do fair use, que é o uso justo, que é como um uso justificado para algum fim. Nesse fim era o desenvolvimento de uma tecnologia grande, nova, importante, etc. Então, nos Estados Unidos estava sendo permitido. A questão é que muitas das pessoas que tiveram as informações utilizadas pela inteligência artificial
não foram consultadas. Então aconteceu até um caso nos Estados Unidos da Getty Images, que é aquele banco de imagens que tem na internet, que sempre tem aquele selinho embaixo, Getty Images. O que aconteceu com a inteligência artificial foi que quando lançaram uma plataforma que se pedia imagens, então dava para botar na plataforma lá, me manda um cachorro dentro de uma boia, um negócio assim. A inteligência artificial te jogava essa imagem. Ela foi treinada com base em várias outras imagens de cachorro, de boia, de não sei o que ela foi pegando de várias fontes. Começou a acontecer de as pessoas pedirem coisas e as coisas virem com o selo da Getty Images, porque quase todas as fotos desse banco de dados da Getty Images tem o selo. Então, a inteligência artificial associou que o selo era uma parte de várias das imagens. E começou a vir com um selo meio distorcido. Então, deu um processo porque foi acesso ao banco da Getty Images de forma indevida, porque não era para ter sido acessado daquela forma, então teve processo envolvendo aquilo. A plataforma alegou que eles estavam utilizando com base no fair use, então eles poderiam estar utilizando. Então, assim, a inteligência artificial foi crescendo com base em fontes para assimilar o que hoje a gente solicita e eles conseguem entregar. Então, a inteligência foi sendo treinada para entender o que é uma pessoa, uma fonte, um estilo, não sei. Então, ela foi sendo treinada com o tempo. Para ela ser treinada, ela teve acesso a várias fontes e muitas delas protegidas e não foi e foi sem autorização, mas como eu falei, existia uma possibilidade pelo fair use que é protegido, que existe essa possibilidade nos Estados Unidos. Hoje ocorrem processos envolvendo isso, então a Getty Images processou essa plataforma dizendo que eles não podiam ter cessado. O processo ainda está em andamento e várias outras pessoas também processaram, porque começou a ter violação de direitos autorais também. Então, gente utilizando obra protegida e a inteligência artificial entregando. Então, aí a gente tem um ponto que já está sendo discutido e o direito já vai ter que seguir a discussão depois. O problema aconteceu, o direito vai ter que começar a tentar acompanhar. Depois tem outra questão que dá para pedir exatamente como tu falou, faça um poema no estilo X. Quem que é o dono quem que é o autor desse poema? Quem que tem a proteção? Então, hoje, na maior parte dos países, inclusive o Brasil, a inteligência artificial, quando ela cria, é domínio público. Então, não existe autor. A obra entra em domínio público. Porque, pelo direito no Brasil e na maior parte do mundo, o direito autoral protege uma obra quando ela vem da criação humana. Então, precisa ser um humano para criar. Então, tudo que é feito pela inteligência artificial, até a questão de patentes mesmo, invenções, não seria protegido porque não tem um inventor ali. Ou em direitos autorais não teria um autor protegido porque não tem um autor ali. É indiscutível, talvez, se tiver muito input do autor que estava digitando com o chat. Então, se ele escreveu tudo e só pediu para o chat ajeitar, aí não foi o chat que criou. Então, daí já é outra questão. Mas a propriedade intelectual vai tentando se apegar no que foi escrito, nas premissas da função de cada um dos direitos e no que foi escrito a lei para conseguir entender a dinâmica disso. Isso foi a debate já algumas vezes e, por enquanto, é isso. Se foi criado pelo ChatGPT ou pela inteligência artificial, em regra geral, é domínio público. Então, não tem uma proteção de um autor porque o ChatGPT ou a inteligência artificial não é humano, não é uma criação humana. Mas eu tenho que contar aí, né? Uhum. Mas como é. Porque, tá. Se eu publico um texto e marco lá que foi feito por inteligência artificial, ok, beleza. Ou uma imagem. Ah, Por exemplo, hoje entendi. no Instagram tem até você tem um marcador lá, você pode marcar, criado por inteligência artificial. Que agora eu acabei de entender o porquê. É porque sempre que você marcar isso, você não é dono, né? Então, por isso que tem aqueles. Eu entendi por que que a gente marca lá. Criado por inteligência artificial, porque aí eu marquei e não é meu. Mas é uma opção, eu marco se eu quiser, né?
Sim, Eu posso pegar aquele texto e publicar como meu. pode. Como é que lógico que eu não tô Mas hoje tem ferramentas também. você tem a resposta para tudo, né, a gente tá meio que conversando mesmo. Porque como é que alguém vai atrás de saber, né, "Ah, não, ó, X% desse texto é, X% não é", porque eu não sei se você usa tal, eu uso às vezes. Às vezes eu tô, né, começando. Então, às vezes eu vou fazer lá um texto para um vídeo que eu vou fazer, ou um post mesmo, tal. E aí eu vou ali e fico meio que debatendo o assunto, vamos dizer. E quando chega no fim, a ideia é sua, né? A ideia, porque você sentou ali com uma ideia. Então a ideia era sua desde o princípio. Mas o produto final, às vezes nem você mais sabe quantos por cento é e quantos não é, né? Porque Uhum. às vezes você põe a ideia ali do jeito que era e aí você coloca, ah, mas eu quero isso mais engraçado, por exemplo, né? Sim. Mas assim, foi o que eu falei, primeiro, tipo, partindo ali, a ideia em si, ela não tá protegida ainda. A partir do momento que ela é exteriorizada, então, tu foi lá e exteriorizou a tua ideia, ela tem proteção a partir do momento da exteriorização, se ela for original. Então, se eu tô criando uma história, ela estava na minha cabeça, eu exteriorizei ela para o papel. Se aquilo ali for original, ela é protegida por mim. Agora, se eu coloquei uma coisa não original no ChatGPT, por exemplo, eh, cria para mim uma história envolvendo uma uma mulher que mora na cidade grande, mas voltou para casa do interior e reencontrou um grande amor. Essa história a gente já tá aqui, ó, cansado de ver em vários filmes. Ela não é uma história muito original. Ele vai vir com uma história. Em regra, em primeiro momento, pode publicar e assim, pode parecer que é que tem direitos autorais ali envolvidos e que é teu. Só que se for entrar num processo, porque assim, o direito autoral é diferente da propriedade industrial, que envolve marcas e patentes. A propriedade industrial, ela precisa de um registro para proteção. Então, o registro constitui o direito. No direito autoral, não. A partir do momento que exteriorizou, é tecnicamente é protegido por direitos autorais. Quando que é visto aquilo ali original? Quando tem uma infração ou quando tem algum problema, um processo judicial. Aí, o processo judicial começa vendo, tá, o Wesley está dizendo que eu copiei ele. Primeiro, o que está em jogo, o objeto ali da cópia é original? Começa por aí. Se aquilo ali é original, aí a gente vai discutir se teve uma cópia ou não. Se não for original, não tem proteção, não tem cópia. Então, quando que vai descobrir se é do ChatGPT ou não? Normalmente vai estar atrelado com, no momento de alguma disputa, vai ser visto por aquelas ferramentas que vêm quando é criado por ChatGPT ou não, por algumas formas de escrita do chat que dá para perceber. Tem como burlar isso? Eu acredito que sim. Se tu escrever um texto corrido da forma que tu escreve e pedir para o chat seguir mais ou menos a forma que tu escreve, talvez tenha como burlar isso. Agora, vai ser problemático se o ChatGPT usou de fontes que eram protegidas por direito autoral e te deu uma ideia muito parecida com aquela fonte. Então, alguém que já tinha escrito antes um texto, já estava publicado e ele te deu uma cópia quase que daquilo, aí vai ser problemático, porque daí teve uma infração de um direito de outra pessoa. E o ChatGPT não consegue garantir que não está tendo uma infração ali. Não, é complexo. Bom, é bom para vocês, né? Porque vai ter bastante trabalho, porque realmente isso aí é um negócio. Porque a gente tá falando de um tipo de inteligência artificial aqui que é escrita, né? Mas hoje em dia a inteligência Tem várias, né? gera rosto, troca rosto de lugar, faz voz, Aham. troca a voz, usa a minha voz no outro, a do outro no um. Tem um processo rolando aí, já que eu tô falando só nome para derrubar o vídeo, porque eu falei, depois a gente tem que falar mais da Taylor para eu poder botar na hashtag, porque se eu coloco Taylor Swift vai dar um monte de visualização, então a gente tem A que. Taylor Swift é a rainha da propriedade intelectual. Assim, ó, E, e, ela tá sempre. e a outra que deu problema recente e que também eu sei que tá sempre brigando por isso é a. Poxa, me faltou o nome. Ai, meu Deus. A Adele? Não, 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 atriz do. Ah, Scarlett Johansson. Isso aí, isso aí.
que supostamente usaram a voz dela lá para um assistente para criar um. Ali entra em várias questões, eu acho que ela até ganhou essa, acho que proibiram depois, mas existem várias questões, porque essas figuras públicas. Peraí, desculpa, sabe que eu não gosto de cortar, mas é só assim, Hum. faz um bloquinho então, agora falando da Scarlett Johansson e da Taylor Swift quanto ao direito. E aí eu vou Sim, fazer o corte que vai bombar. tá bom. Mas eu confesso que esse da Scarlett Johansson, eu não tenho certeza se ela ganhou no final, mas eu acho que foi proibido a ferramenta de utilizar a voz dela. Mas a questão da Scarlett Johansson é muito complicada, porque eles são figuras muito conhecidas, são figuras públicas, e o direito de imagem dessas figuras públicas, como Scarlett Johansson, atores, etc., ele é um pouco mitigado. Então, outras pessoas podem utilizar a imagem desde que não esteja prejudicando a imagem dela e etc. Existem, obviamente, limites, mas ela tem um direito de imagem mitigado. Só que ali, Scarlett Johansson, aconteceu de ela estava naquele filme Her, que ela era a voz da inteligência artificial, e foi isso que a ferramenta tentou reproduzir, sem autorização dela. E tiveram vários textos relacionados a isso, porque é uma extensão muito grande, de um direito da pessoa estar convivendo e conversando diariamente com uma voz que ela assimila diretamente a uma pessoa, e sem a autorização daquela pessoa. Então é um passo muito grande. Então tem vários textos na internet questionando os limites da inteligência artificial, onde é que para esse limite, inclusive com pessoas conhecidas, porque começaram a surgir depois também, cantores cantando a música de outra pessoa, porque a inteligência gerou. Então, a gente está numa fase muito inicial, e eu acredito mesmo que isso vai ser regulamentado futuramente com relação a esse tipo de utilização. Eu não sei do desenrolar de todos os casos, porque eles são muito novos mesmo, mas eu acredito que isso vai chegar num limite, porque começou a ter questões, até pensando no Black Mirror, algo mais ou menos do gênero, que utilizando o rosto das pessoas para, por exemplo, filmes pornô, sabe? Então isso vai ultrapassando os limites de formas, não digo impensáveis, porque a gente até sabe que o ser humano era capaz de fazer isso, mas a inteligência artificial está conseguindo chegar num nível muito fiel, e é muito difícil chegar às vezes, sabe, até a pessoa ver que a inteligência artificial já passou um pouco do limite. Mas Scarlett Johansson também teve um outro ponto de discussão com relação à propriedade intelectual, um contrato com a Disney, porque ela fez um filme, e no contrato ela concordou que o filme só ia parar na plataforma depois da estreia no cinema, depois de ter a sua estreia devida, dela fazer toda a divulgação, e a Disney colocou na plataforma antes. Então, teve ali uma quebra de contrato, e ela processou também, porque aí tem direitos autorais envolvidos. Então, ela tá. A atriz, ela tá performando, então ela é detentora de um direito conexo ao direito autoral. Então ela tem direitos ali, e ela pode autorizar ou não os lugares onde vai sendo distribuído aquilo, porque ela vai receber um valor relacionado à participação dela. Então ali também teve uma questão contratual de quebra. Deixa eu só Agora, acrescentar uma. É que esse caso aí eu lembro bem. E teve um problema porque a maior parte do que ela receberia seria um percentual da bilheteria. Então, como a Disney jogou uhum, na plataforma, ninguém foi no cinema. E aí, sim, né? Uma parte grande do que ela ganharia por ter feito o filme, ela deixou de ganhar por terem que. exatamente. É só para contribuir, desculpa. Não, e até só até eu me corrigindo, porque assim, eu falei quebra contratual, mas eu não sei, eu não li o contrato. Pode ser que não foi quebra contratual, pode ser que simplesmente estava acordado que ela receberia grande parte da bilheteria e depois do streaming, mas ela não contava. O contrato pode ter omitido essa informação, e ela não contava que fosse lançado simultaneamente no cinema e no streaming, porque não é o que acontece, né? O que a gente vê é primeiro cinema, depois streaming. Então, pode ser que foi uma desinformação e ela se sentiu lesada nessa situação. Então,
não sei bem se era quebra contratual ou não, mas ela sim entrou com um processo relacionado a isso. E agora, a Taylor Swift, que é depois a propriedade intelectual e a Taylor Swift são minhas paixões, né, então eu vou alternando entre um e o outro, quando eu consigo misturar os 2 é o meu dia feliz. Mas a Taylor Swift, ela essas regravações dela que hoje fizeram até a mulher mais a mulher mais poderosa do mundo atualmente, basicamente, essas regravações todas dela foi por conta de direitos autorais. Porque quando ela começou em 2006, talvez, mas há anos atrás, ela fez um contrato com a gravadora, com a Big Machine, de gravar 6 álbuns com eles. E, como eu falei, os Estados Unidos têm um sistema diferente de direitos autorais. Eles têm o copyright que é contratualizado, então é possível ceder muito. Então, a ideia dos Estados Unidos é basicamente a letra que ela compôs e a música que ela fez, os direitos autorais são dela. Mas é... a gravação é da gravadora. Então, aquelas versões do CD são todas da gravadora, desses 6 primeiros CDs, esses primeiros discos ficaram com a gravadora. Então, quando ela estava terminando esse contrato com a Big Machine, ela viu que ela podia, que ela tinha mais direitos envolvidos ali, então ela começou a ter outro pensamento e ela quis comprar os seus álbuns para ter direito aos masters, que são as gravações. Porque o que acontece? Quando os masters são da gravadora, toda vez que ela toca isso em algum lugar, que ela vai ter algum dinheiro, receber algum dinheiro pelo show, alguma coisa, ela tem que pagar um valor X para a gravadora. E na época a Big Machine não fez o acordo com ela, não quis vender os masters para ela. E foi lá e vendeu para uma pessoa que ela tinha uma desavença muito grande, que era o Scooter Brown. E o Scooter Brown, ela não queria dar o dinheiro para ele, não queria dar dinheiro dela para ele, né? E ele queria vender para ela desde que ela gravasse mais alguns álbuns, ficando com exclusividade. O que aconteceu? Esses contratos tinham cláusulas que previam que depois de X anos ela poderia regravar os discos. Então, o que ela começou a fazer foi começar a regravar disco a disco. E agora, quando ela toca essas versões, tipo Taylor's Version, quer dizer que é dela, ela que tira o lucro daquilo. Quando é tocada pelo Spotify, em outros, a versão da Big Machine Records, boa parte do lucro do master vai para eles. Então, o que ela fez é isso, é tentar regravar. E isso mudou muito também questões contratuais e direitos autorais. Porque se antigamente podia regravar depois de 10 anos, hoje pode regravar depois de 30. Os contratos são assim, porque causou um impacto tão grande que as gravadoras viram que saíram com algum prejuízo nesse processo. E ela revolucionou nisso também, assim como ela conseguiu na época do Spotify, ela conseguiu revolucionar nisso. Mas hoje ela entende muito bem propriedade intelectual. Ela tem uma produtora dela e ela registra tudo. Ela registra o nome das músicas, ela registra absolutamente tudo, porque ela entendeu a dinâmica da propriedade intelectual e quanto isso afeta na carreira dela própria. Agora eu entendi melhor, porque eu a parte do Spotify eu sabia, tá, mas Uhum. a outra parte eu realmente não sabia. E como tudo é complicado, né? Porque dos dois lados tem, né, seus onde se apegar, né? Porque é muito interessante mesmo. Mariana, já se foi mais de uma hora. Então, Eu eu. nem vi. Que bom, né? Que bom. Um pouquinho diferente contigo. Porque eu normalmente eu faço algumas perguntas iguais, assim. Eu faço para todo mundo as mesmas perguntas. Uhum. E, e contigo, como é um assunto que as pessoas conhecem pouco, eu tentei conduzir para a gente falar mais de exemplos e de histórias, assim, tal, porque Uhum. aí as pessoas acho que assimilam melhor do que a gente está falando. Mas eu não quero fugir de pelo menos algumas dessas perguntas. Então agora eu vou usar um bloquinho para gente tentar falar um pouquinho sobre isso. É, a prim- a- uma dessas perguntas é a seguinte: em que momento, em que momento que você
decidiu não pelo direito, mas especificamente pela propriedade intelectual. Isso foi uma coisa assim que foi acontecendo, porque às vezes você tá ali e aí acaba entrando numa empresa e tal, e vai e segue. Ou você Uhum. escolheu isso mesmo, assim, é isso que eu quero fazer. Eu Até o próprio direito para mim foi realmente o nome do podcast, foi as circunstâncias, porque, eu queria muito, quando era mais nova, fazer relações internacionais. Eu gostava muito disso, mas eu até comecei a faculdade, mas fiz 1 ano e tal, e acabou que na época a gente não tinha dinheiro para continuar, a minha mãe estava morando no interior do Paraná, tinha federalizado lá, tinha iniciado um instituto federal lá que tinha direito, e ela falou: "Olha, vem para cá, faz direito aqui, se tu quiser depois que tu se formar, especializa em direito internacional", alguma coisa assim. E daí eu fui pra lá estudar e tal, e passei em direito na época, mas um pouquinho antes de eu passar em direito, eu estava trabalhando com comércio exterior. Porque não é a mesma coisa relações internacionais e comércio exterior, mas a empresa me contratou por conta das relações internacionais no currículo. E eu trabalhei um pouco essa dinâmica do internacional, e eu adorei. Isso foi uma coisa que eu adorava, eu achava uma área trabalhar com o internacional, ter contatos, com fornecedores e com compradores, e essa dinâmica internacional muito me agradava. Então na faculdade eu fui indo, e quando eu saí da faculdade, eu estava trabalhando até no fórum na época como assessora de juiz, eu comecei a ver que aquilo ali também não era muito o que me agregava, e eu tinha essas conversas até na época com o meu chefe, tanto que ele chegou na conclusão de que: "Olha, já que não é bem o que tu quer", ele me dispensou e eu fui para Porto Alegre para começar a trabalhar. E eu procurava áreas de internacional, então eu procurava coisas no internacional. Quando me contataram por uma vaga na área internacional da propriedade intelectual. Na época eu não sabia nada de propriedade intelectual. E eu comecei num escritório, eles queriam um perfil que tivesse que entendesse um pouco da dinâmica do internacional, e eu entendia, mas não entendi de propriedade intelectual. Então fui correndo atrás da matéria, comecei a fazer cursos, etc, para conhecer mais a matéria, e eu me apaixonei. Porque principalmente na área internacional, porque o que eu fazia quando eu entrei no escritório? Eu lidava com clientes do Brasil que queriam expandir para o exterior, a proteção da marca, por exemplo, ou de outros direitos, e clientes do exterior que queriam trazer marca, que queriam levar marcas para o Brasil. Então, eu adorava essa dinâmica, eu adorava ver as marcas, entender e os processos que decorriam disso. Então, quando uma marca brigava com a outra, tinha oposição num processo, quando tinha que mandar carta de interpelação, carta notificação extrajudicial para que parassem de utilizar uma marca, eu adorava essa dinâmica. E foi ali que eu me apaixonei pela propriedade intelectual. Então, acabou sendo circunstâncias da vida que me levaram a mostrar ela, só que eu apaixonei pela área, eu comecei a fazer cursos e cursos, depois, fui para uma pós-graduação que tinha um pouco de propriedade intelectual e vim para o mestrado em Lisboa e continuo fielmente na área. Eu acho que eu não tenho muito o perfil, talvez, do advogado tradicional, mas eu sou muito comunicativa e eu gosto muito do que a propriedade intelectual envolve. Eu acho que eu consegui achar uma área no direito que me permite ser a essência do que eu sou, que é mais comunicativa, um pouco mais expansiva e dinâmica, mas ainda assim dentro do direito, que por vezes acaba por ser um pouquinho ainda congelado, sabe, ele é um pouquinho ainda quadrado, mas eu acho que a propriedade intelectual é que ela casou muito bem com o que eu poderia fazer, sabe. Legal, bacana. É uma chance de voltar. Aí você pode voltar o tempo que você quiser, pode ser 1 mês, pode ser uma década, enfim. E dar um conselho profissional para a Mariana. Quanto tempo e qual conselho? Uhum. Uma chance. Aí me pega em 2 coisas, mas eu acho que eu vou seguir. Me pega em 2 coisas, mas o que eu diria talvez é para ela explorar mais essa área desde antes. Eu acho que se eu tivesse um conhecimento durante a faculdade, eu conseguiria direcionar melhor. Só que também, as circunstâncias da vida fazem do que ela é especial hoje, né.
eu acho que eu diria para ela explorar isso um pouco melhor desde antes, que talvez até o crescimento seria diferente no Brasil, sabe, porque eu vejo que aqui fora eu acabei tendo muita oportunidade em um tempo até que razoavelmente curto, na minha área, que talvez eu pudesse ter explorado mais no Brasil, sabe. E isso pega um pouco, porque é difícil às vezes a gente aprender tanto de uma área e gostar tanto de uma área e não tá aplicando ela diretamente no país da onde a gente é, sabe, não tá, trabalhando diretamente nela no país. Mas eu acho que seria esse conselho, voltar na época da faculdade e explorar as áreas não convencionais do direito, entender mais essas áreas que não estão ali todo dia nas matérias. E ao contrário, se a Mariana que decidiu fazer direito lá atrás, te encontrar daqui mais uns 5 anos, o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar nossa, eu acho que aquela Mariana vai enlouquecer com o que ela vai encontrar, porque ela não diria que a gente chegaria eu até digo já hoje, sabe, eu me sinto muito feliz com as coisas que têm acontecido. Eu acho que ela vai enlouquecer, ela vai pensar: "Eu nunca imaginei", porque eu tenho certeza que eu acho que o que eu queria naquela época era talvez conhecer outros lugares e conhecer o mundo, mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir estabelecer carreira fora do Brasil, sabe, consolidar uma carreira fora do Brasil. Legal. Já encaminhando mesmo para terminar, aqui no fim, eu vou escorregando, né, na cadeira. Eu começo aqui, mas eu tô lá embaixo. É, parece que eu tô em casa, né? Mas, na verdade eu tô mesmo. O- Aqui, mais pro fim, a gente sempre faz uma brincadeira de trocar de lugar. E aí você Hum. faz uma pergunta. Ah, então tá bem. O que que o Wesley lá da Lan House diria pro Wesley de hoje? Da Lan House. Deixa eu contextualizar, né? Porque senão as pessoas não entendem. Porque você tem que saber que tem uma parcela das pessoas que não sabe nem o que é Lan House, né? É verdade. House hoje é tipo falar das pirâmides, entendeu? É mais ou menos isso. Tempo dos maias. É tipo isso. Então, assim, Lan House é como os maias, como disse a Mariana, usava para acessar a internet, né? Porque hoje você tem internet boa no teu celular, né? Lá em 2004, 2003, que é quando as pessoas começam a ter internet, internet rápida, né, que chamava, assim, poucas pessoas tinham, né? Então existiam uns lugares, que talvez até exista hoje ainda pontualmente, onde você tinha uma internet melhor e aí tinha vários computadores e as pessoas iam nesse lugar para usar a internet, para jogar muitas vezes, né, tal. E eu tive um lugar desses, né? Eu tive um lugar desses e foi nesse lugar que nós desenvolvemos a nossa amizade, vamos dizer assim, né? Que Exatamente. a Mariana era inicialmente amiga de um amigo meu que frequentava lá e a gente desenvolveu lá essa amizade, passou alguns dias lá de papo. Uhum. O que eu vou te dizer, né? Porque eu vim aqui para o sul para empreender, para ter negócio, né? Eu tive a Lan House, depois tentei ter uma pizzaria, né? Tentei ter, não, tive por um ano. Uhum. E, enfim, acabou não dando certo e eu trilhei outros caminhos, né? Então, eu acho que primeiro ele estaria, de certa forma, surpreso pelos caminhos, mas eu acho que não pelo resultado. E eu vou explicar por quê. Porque, assim, eu estava conversando isso com a minha esposa essa semana, assim. Porque, se você pegar esse podcast aqui, eu comecei ele vai fazer 2 anos em outubro, né? Vai fazer 2 anos em outubro. E hoje, às vezes, eu consigo chegar numas pessoas assim, né? E entrevistar certas pessoas que, né? Se eu falasse só um ano atrás, a pessoa olhar para mim e falar, você é meio idiota, né?
mas eu tenho uma capacidade de não me enxergar que é bem razoável, assim, né? Eu falo assim, eu consigo e vou fazendo, né? E eu sempre parto do princípio que eu consigo. Então, ele estaria surpreso com algumas coisas, não com podcast, porque isso aqui não é meu trabalho, né? Mas talvez não tão com resultado, porque ele sempre me conheceu e ele sabe que quando eu faço alguma coisa, eu normalmente Sim, intencionada. eu levo a cabo, assim. Mas eu acho que ele ficaria satisfeito, assim, com o resultado. Eu acho que Assim, então, poderia ter sido melhor. Poderia, claro, né? A gente toma decisões na vida que às vezes deixam mais lento, atrapalham um pouquinho, mas tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte do caminho, é um né? processo. Exatamente. É isso, é difícil, né, olhar para trás. Mas é que quando a gente olha para trás, eu sempre faço essa pergunta para vocês, e você fez para mim. Eu acho que quando a gente responde isso, vocês respondem e eu estou respondendo agora, na verdade a gente tenta prestar um serviço para quem está lá. Porque a gente, naquela situação, faria a mesma coisa, porque a gente era o que era e não era o que é hoje, né? Exatamente. Quando a gente olha lá para trás com a cabeça de hoje, fala, pô, eu não teria feito isso. Eu teria feito diferente, eu teria dado tal resposta, eu teria feito tal coisa, né? Mas é com a cabeça de hoje, com aquela cabeça lá, né? Então, quando a gente conta essas histórias, é, é mais ou menos tentando que quem está lá agora, né, pense nisso. Poxa, que nem você falou se você visualizou uma oportunidade, pode fazer, faz, né? Depois a gente vê. Mas eu acho que ele estaria satisfeito, assim. Acho que Eu tem, acho que ele está indo também. eu acho que tem dado certo, assim. Eu tenho feito tudo que eu me propus. Eu acho que tá. Eu me enrolei todo, mas eu acho que eu achei uma resposta boa. Eu aprendi a fazer as coisas porque eu quero e não porque tem que fazer. Uhum. Isso me deu muito mais resultado na vida do que antes. Acho que essa é a melhor resposta. Eu acho que ele veria que eu aprendi isso. Sim. Lá atrás eu fiz muitas coisas baseado no ganhar dinheiro, ou no que alguém ia pensar, ou isso aqui é mais respeitável, isso aqui é mais legal. Uhum. E hoje eu não sou tão assim. Eu consegui achar meu espaço dentro do que eu acredito. Então eu consigo ser um consultor de empresas hoje, né, que lido com o mundo corporativo e sentar numa mesa com empresários e falar: não, eu não acredito em pessoas que trabalham das 6 da manhã às 10 da noite. Eu não acho isso certo. Uhum. Eu consigo dizer isso e ter o espaço para dizer isso com propriedade e explicando o porquê eu acho isso. Porque não é que eu acho que as pessoas têm que trabalhar pouco ou não trabalhar, não é isso. Então isso eu acho que é uma conquista bem legal, assim. Eu consigo hoje fazer as coisas porque sim, né? Eu tenho falado bastante Sim, isso. mas é porque tu segue os teus princípios e tu é original e tu segue, o que tu acredita. E eu acho que é isso que é importante. Eu acho que as pessoas e isso é uma coisa que também aconteceu muito na minha trajetória, até no começo da faculdade, que era tentar seguir o caminho talvez convencional do direito. Só que, assim, se for olhar diretamente meu perfil e o perfil convencional do direito, não bate, não sou eu. Então, seguir o convencional também não ia me fazer bem. E enfim, a gente vai aprendendo só com a vida, porque a gente vai tentando se encaixar no que é convencional, e depois a gente vai vendo que se a gente fosse diferente, talvez pudesse ter dado certo muito antes, sabe. É, é. Eu acho que é lógico que isso tem a ver com a idade, né? É mais ou menos o que a gente Claro. fala assim, isso eu tô falando com a cabeça de hoje, né? Eu entendo você que tá aí do outro lado tem 20 anos e não consegue fazer isso, porque a gente ainda tá com 20, 25, 21, sei lá, enfim, a gente tá muito preocupado ainda com todo o resto. Quando a gente vai Uhum. passando, né? Eu tô com 47, né? A gente vai entendendo que, tipo, amanhã a gente não vai estar aqui e ninguém vai estar nem aí. Então, né? Não dá pra eu ficar fazendo isso aqui pensando no que vão achar ou não vão achar, porque eu não faço pra ninguém, eu faço pra mim. Exatamente. Mas isso é difícil, tá? Não é dentro daquela coisa de internet, né, que as pessoas tentam emular a vida dos outros ou tal. Isso Uhum. eu tô dizendo com 47 anos de idade.
depois de uma carreira que começou aos 14, que deu muita coisa errada, que eu fiz sim muita coisa que eu não queria fazer. Eu faço hoje coisas que daqui a pouco eu não tenho o maior prazer do mundo em fazer, então eu não estou dizendo com isso que hoje eu só faço o que eu quero, só faço o que eu Hum, acredito. Virtualmente não existe, mas eu tenho uma cabeça muito diferente do que eu tinha antigamente em relação a isso, né? Eu acho que, mas isso vem com o tempo, vem com o tempo. hum. Quanto antes você conseguir se libertar de achar que você tem que ser igualzinho todo mundo lá do Instagram, eu acho que é melhor para você, né? Acho que Um desafio hoje para os jovens, né? é, 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 é. Mas é um pouco libertador, assim. Eu acho que não tem. É difícil porque hoje as pessoas são julgadas por isso, né? Elas são julgadas por isso. Mas talvez, quem sabe, lá na frente a gente não vire uma coisa melhor e seja engraçado a gente falar que, nossa, no passado você se preocupava com like, né? Tipo, que, ai, que idiota que você, É, sei lá, quem sabe? Quem sabe as coisas não evoluem e isso tudo pareça uma grande bobagem lá na frente, né? eu espero que seja essa visão otimista mesmo. É, E não a parte ruim dos likes serem moeda de barganha, como já é hoje, igual previu Black Mirror. já é. Tem um episódio lá do Black Mirror. O bom é que a gente testou um monte de serviço aqui, que assim, ó, se você olhar o episódio, a gente recomendou um monte de série, filme, um monte de coisa pra vocês verem. É, Tudo coisa boa. Você falou no meio do filme Hair, que aqui no Brasil chama Ela, e em Portugal chama Como, que Portugal é muito. A gente tem que fazer um episódio só falando disso. Portugal é muito criativo. só títulos. Aham. Não, mas aqui eu acho que chama ela também, mas tem outras ontem eu vi uma do Amazon Prime que falava assim, eu não sei como é que era o nome em inglês, mas a tradução para o português de Portugal ficou assim: "Nunca saia com homens que vestem camisolas de Natal". Meu Deus, que filme é esse? Procurem depois, vocês vão ver que existe esse filme, e eu não tô zoando. Mari, que prazer. Ah, só mais um parênteses. Outro filme, Meninas Malvadas, aqui chama Malvadas e Giras, uma coisa assim. Malvadas e giras. Não, hoje a gente nem entrou no assunto assim em Portugal. Mariana tá morando lá em Portugal e tal, porque a gente já fez um episódio sobre isso, mas talvez a gente possa fazer outro falando. Eu já pensei em fazer uma temporada 2 do Longe de Casa. O pessoal adorava, até hoje tem gente que fala, era tão legal. Tal. É, Mari, brigadão de novo por topar. Hum, Eu eu espero que agradeço. que você tenha curtido aí, que tenha valido a pena. É, recado final aí, fica à vontade para dizer o que quiser. Eu que agradeço, adoro vir. Quando tiver outra temporada, a gente dá um jeito. Se for de outra coisa, não tem problema, eu dou um jeito de entrar aqui no meio. Por exemplo, eu vou ser as circunstâncias acadêmicos. Eu venho como acadêmica também, não tem problema. Mas eu adoro participar. Muito obrigada, amigo, por convite de novo. Eu adoro as conversas que saem daqui. Eh, eu falei hoje, obviamente, muito básico, podem ter erros meus durante o episódio sobre resultados de casos, me perdoem, não me xinguem no YouTube. E eu vou deixar também, se alguém quiser o Instagram, às vezes eu coloco alguns vídeos lá, eu deveria ser mais assídua naquele Instagram de PI? Deveria, mas não sou. Mas o meu Instagram é @rasmariana, para quem quiser. Depois eu deixo, porque o meu nome eu sei que é complicadinho. E queria agradecer pela oportunidade, queria parabenizar pelo sucesso da última temporada e dessa temporada. Hoje eu estava ouvindo, inclusive, o episódio da última semana, e parabenizar pelo sucesso que está fazendo o podcast, pela carreira e pela trajetória. Amiga, muito obrigado. Espero que realmente você tenha curtido. Eu curti, como sempre. É sempre um prazer conversar contigo, de verdade. Pena que quando você veio, a gente acabou não conseguindo É, encontrar, que eu estava, enfim, estava no meio de um procedimento lá, acabou não dando, mas não faltará oportunidade. não. Você que chegou até aqui, eu sempre brinco com vocês que eu não fico pedindo durante o programa para vocês dar like, para vocês curtir, para vocês seguir, para vocês se inscrever. Mas se você chegou até aqui, 1h40 quase
de conversa, eu vou assumir que você curtiu. Então, por favor, né? Curte o vídeo, segue a página. A Mariana tá rindo porque ela ouviu os episódios e ela sabe que nessa hora eu sempre falo que se você chegou até aqui e não gostou, é que tem que procurar uma certa ajuda mesmo, né? Porque não faz muito sentido você ficar 1h40 num negócio que você não tá gostando, né? Ainda mais hoje em dia que você tem tanta opção, né? Que você podia arrastar para cima, pesquisar outra coisa. Então, por Uhum. favor, se você chegou até aqui, curte a página aí, segue o canal, faz essas coisas. E volta semana que vem, que voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá.